Estivemos em viagem este final de semana, quarta-feira, terminei aqui o culto na terça, viajei na madrugada, chegamos no Chile pela manhã, viajamos à tarde para a Argentina, cheguei de madrugada na Argentina já da quarta-feira, ministramos na Argentina, visitamos o trabalho missionário na sexta-feira e no sábado voltamos para o Chile, visitamos o trabalho, pregamos a palavra de Deus no domingo à noite, saí do culto, fui para o aeroporto e viajei, cheguei em casa já no outro dia, mais de umas 2 horas da tarde. Então foi uma viagem bem cansativa, né? A gente aproveitou e fez a visita missionária, na data de comemoração de aniversário de casamento, que era a única data que eu tinha para atender esse pedido de conhecer o trabalho na Argentina e no Chile. Não tivemos condição de conhecer nada, mas deu para conhecer a obra e pregar e ganhar almas e deu batizar com o Espírito Santo, né? Não deu para fazer turismo nenhum, mesmo porque estava muito frio, 1 grau, 3 graus, né? E também a correria muito grande. E a gente terminou, outro dia Deus vai nos dar a oportunidade de conhecer o país e de fazer alguma viagem para conhecer, mas dessa foi para o trabalho missionário. Queremos também, lá eles fizeram homenagem, comemoraram, fizeram bolo, e fizeram, tanto na Argentina como no Chile, comemoraram nossas bodas de 27 anos, e também agradecemos os irmãos aqui pela sua homenagem, pelas orações, agradecemos o presente, louvamos a Deus pela vida do evangelista David, que é o vice-presidente, esteve na frente dos trabalhos, juntamente com a diretoria da igreja, os supervisores, superintendentes, que Deus continue abençoando. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia no livro de Jó 32. Jó 32. Vamos ler a Santíssima Palavra de Deus. Então, estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Também contra os seus 3 amigos, a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta, e ainda assim haviam condenado Jó. Amém. Vamos ler só 2 versículos para ganharmos tempo. Quantos necessitam de oração? Então ore. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite gloriosa te adoramos, te louvamos, te exaltamos na beleza da tua santidade e glorificamos o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito. E te pedimos que esta noite a tua palavra tenha liberdade em nosso meio. Manifeste a tua glória no meio desta casa. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para receber a tua palavra. Faça coisas maravilhosas e extraordinárias, e que nada impeça o teu fluir e o fluir do teu Espírito. E aqueles que creem digam: podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Queremos nesta noite informar aos irmãos que amanhã nós teremos aqui a Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então eu gostaria, primeiro, de dar um puxão de orelha, segundo, de dar uma orientação. Qual é o puxão de orelha? Quando eu vejo um crente, que a escola está aberta para membros, quando eu vejo um crente ter dificuldade de fazer uma inscrição de R$15 para participar de uma escola bíblica 2 dias, eu já começo a ter uma preocupação a respeito de como está a vida espiritual desse crente. Porque quem não dá prioridade a se qualificar ouvindo a palavra, é o sinal que tem algum defeito espiritual na vida desse crente. Ou ele não está vigiando, ou ele está com algum problema. É impossível, olhe para mim,
Porque se alguém dissesse assim, pastor, eu não posso fazer minha inscrição porque eu não tenho dinheiro. Não existe essa possibilidade. Primeiro, que a taxa é simbólica. Segundo, que até quem não tem o dinheiro da taxa pode ser humilde para dizer, eu não tenho, mas eu quero ser inscrito, e você não vai deixar de participar porque não tem. Então, você que está aqui e me assistindo pelo canal, e que é da igreja, e não fez a sua inscrição, você pode ter certeza que o seu comportamento me deixa bastante ferido. Porque ver uma ovelha que não valoriza o ensino da palavra, e a gente em uma guerra conseguir trazer um preleitor reconhecido nacionalmente, e você vê ovelhas cruzar os braços, é como se as ovelhas estivessem dizendo, não se preocupe com a gente, não prepare comida boa que a gente não quer. O que fere o coração de um pastor não é o trabalho que uma ovelha dá quando ele precisa tratar, é quando a ovelha não valoriza o trabalho pastoral que é feito. Então, quem valoriza, não é para você que eu estou falando, eu estou falando para umas carinhas que estão aqui me olhando, e que talvez não saibam nem o que é bom. Está tão desligado que não sabe nem o que é bom. Se alguém perguntar assim, o que é bom? Ele vai dizer, bom, bom, bom. Dá um conselho para os irmãos aqui. Olhe para mim e escute isso com bastante atenção. Eu amo vocês. Eu amo fazer o trabalho de Deus aqui com vocês. Eu estou há 15 anos empolgado para trabalhar com vocês. Não deixe eu desanimar. Não deixa eu achar que vocês não querem mais o que eu preparo de amor para vocês. Fechado? Faz isso. Quem avisa? Ok. Então amanhã nós vamos ter a EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Chegue cedo, venha com papel e caneta, venha com o coração aberto para ouvir a palavra. Quer ver uma coisa? Tem irmãos que não se inscreveu, e tem gente de Campos pedindo, pelo amor de Deus, para fazer a inscrição. Pastor, pelo amor de Deus, abre a inscrição, onde é o link? Fala com quem? E é provável que tenha gente aqui me olhando, não acredito que tem obreiros, que é bom, bom, é bom, bom, bom. Ovelhas bem cuidadas pensam que todas as ovelhas são cuidadas como ela. E às vezes descobre, quando o céu diz, se eles não querem, tem lugar querendo, meu filho. Sabe o que é ter trabalho? É você saber que você está dando o melhor e tem pessoas não valorizando. Isso é trabalho. Aconselhamento, dor de cabeça para resolver problema, isso é minha função, irmão. Deus me chamou para isso. Isso aí a gente... Agora, você dá o de bom e alguém olhar e... Quem é mulher aqui e é uma boa cozinheira e faz comida para a sua família com todo amor e carinho? Levanta a mão, para eu ver. Tem umas que nem coragem tem para levantar a mão. Que eu falei, quem é mulher, faz uma boa comida, tem prazer de fazer comida para suas... Talvez as pessoas não achem sua comida boa, mas você tem certeza que é. Então levante sua mão, levante. Ok, agora olha para mim. Quando você faz uma comida e as pessoas que vêm para comer olha assim com a cara de nojo, qual é a sensação que você tem? Irmãos, eu estou tão andando com Deus, que eu estou tendo que ter cuidado com algumas palavras que eu digo, para não virar decreto. E eu não estou dizendo, eu só estou despertando alguns irmãos. Faça com que seu pastor continue empolgado para fazer tudo de bom para vocês.
tudo de bom. Faça de tudo, para que eu esteja sempre empolgado para trazer gente, para ministrar, para construir igreja, para cuidar de vocês. Não. Hoje mesmo eu estava olhando para alguns irmãos, é como se fosse assim, o que é isso mesmo? Para que é isso mesmo? A gente já tem a palavra. Sim, irmão, tem palavra, mas palavra nunca é demais. Na verdade, quanto mais palavra, melhor, mais bênção, mais vitória. Então, saia daqui todo mundo animado, dizendo, vamos ajudar, vamos colar junto? É para o nosso bem? É para o nosso crescimento? Tem alguém que gosta da gente, que ama a gente, que cuida da gente, que quer o melhor da gente? Bora junto? Amém. Meus irmãos, aqui na sede procurar o diácono Vitor e o diácono Guedes para fazer sua inscrição. Mudou? Não é Nalanda mais não, meu Deus? Nalanda está aqui também. Não tiraram. Cadê Nalanda? Pensei que o casamento já tinha saído, já rascaram aqui o nome, porque na semana passada tinha uma proposta de casamento, mas não, está aqui. Procurar Nalanda, diácono Vitor, diácono Davi Guedes. Porque é provável que uma boa parte que está aqui não fez a inscrição. Eu não iria falar o que eu estou falando se eu não soubesse. Irmão, quem conhece o pastor que tem, você nunca vai ver eu falando e agindo nada que eu não tenha certeza. Ainda que você não saiba, vá por mim. No final você fica sabendo. Então tem um bocado de gente que não se inscreve em nome de Jesus. Amém. Pedido de oração. Aí a DBJ Templo Central, hoje, 12 de maio, irmã Exaltina Brito completa 77 anos de vida. Aí tem que botar a idade mesmo, porque não é todo dia que a gente vê uma jovem senhora completar 77 anos de vida, cheia de vida. Porque tem gente que está com 77 já descendo a ladeira da misericórdia, virando a curva dos pés juntos. Fica em pé, irmã Exaltina, esposa do pastor Davi de Brito, 77 anos. Que maravilha, Deus lhe deu um presente, minha irmã. Chegar a essa idade firme, forte, servindo a Deus, congregando, fazendo a obra do Senhor. Vamos cantar os parabéns para ela. Parabéns para você. Felicidades, muitos anos de vida, que Deus lhe dê muita saúde e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns pra você pelo seu aniversário. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora pra Jesus. Estenda as mãos em direção a ela e diga: nós profetizamos todas as sortes de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Deus realize os desejos do seu coração. Amém. Parabéns, irmã Exaltina. Deus abençoe. A coordenação do Guerreiro de Cristo informa aos senhores que já está disponível o pedido das lições para o terceiro trimestre da EBD. Procurar o diácono Cleilton. Cada classe procure o seu coordenador da classe e já faça o seu pedido. A relação da quantidade de lições é outra coisa. A lição da escola dominical, irmãos, o preço dela é o preço de um picolé. Para estudar 3 meses. E ainda eu tenho lição da escola dominical, eu tinha de adolescente. Nessas viagens eu terminei perdendo. Mas eu tenho uma série de lição da escola dominical de 10, 15, 20 anos atrás. Então, compre a sua lição, valorize a lição da escola dominical. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ontem, dia 11, fez aniversário meu príncipe, Robson Braga. Que Deus te abençoe sempre, te amo. Até depois do fim. Rosana, aonde é isso depois do fim? Tem? Meu Deus, cadê Robson? Olha, tá ali o porteiro. Tá apaixonado por sua mulher, viu, meu irmão? Cuide. Glória a Deus. Esse negócio de até depois do fim, né? É muito amor.
Quer dizer, não é nem até o fim, pastor. É depois do fim. Glória a Deus. Tem mais, e é porque tem umas mulheres acreditando que quando chegar no céu, o marido está lá. Não, irmão, é até a morte. Não, porque tem umas mulheres acreditando que quando chegar no céu, cadê meu marido? Foi até lá, minha senhora, viu? Mas a irmã Rosana já está amarrando, até depois do fim. Vai chegar para São Pedro, né, e dizer, olha, está chegando um galego aí, é meu. Esse negócio de São Pedro, né, irmão? Glória a Deus. Tem mais alguém aniversariando, irmãos? Vamos cantar? Presbítero Elber. Se o presbítero Elber fez, o Éder também. Cadê o Éder? Só assim eu descobri que seu gêmeo não veio hoje. Como é que você veio sozinho, meu irmão, para o culto de doutrina no dia do aniversário do seu irmão? Glória a Deus. Elber e Éder, 2 presbíteros que é gêmeos. Glória a Deus. Misael, cadê Misael? Misael. Glória a Deus, lá fora. Cláudia Assis fez hoje, cadê a irmã Cláudia? Amém. Também Charles, diácono Charles, fez ontem, cadê? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem mais, meu irmão? Marta fez aniversário ontem também, hoje. Ontem. Meu Deus. No domingo. Deus abençoe. Vamos cantar os parabéns para Robson, Marta, Elber, Éder, Misael. Parabéns para você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns pra você. Parabéns Pra você pelo seu. Nós profetizamos todas as sortes de bênçãos. Amém. Tem alguém nos visitando essa noite que não é evangélico? Tem. Levantou as mãos, mas abaixou, é porque já é evangélico. Quantos não evangélicos estão nos visitando hoje? Levante sua mão para a gente receber você. Tem ali um casal, Deus abençoe. Tem mais ali, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus. Alguém vai cumprimentar vocês aí. Glória a Deus. Irmãos que vieram nos visitar de outras igrejas, outros lugares. Tem alguém? Tem os nossos irmãos ali atrás. Glória a Deus, nossa irmã aqui, nosso irmão ali. Vamos receber a todos com bem-vindo em nome de Jesus. Sejam. Hoje a gente vai fazer o momento da comunhão só com o irmão que está do seu lado. 1, 2, 3, já. Acabou. Tem uns irmãos que quando acorda já acabou, irmão. Tem que ser rápido, cumprimentou, voltou. Amém, meus irmãos? O momento do ofertório hoje também é rápido. Deus ama quem dá com. A contribuição deve ser primícia, deve ter generosidade e deve ser proporcional à bênção de Deus na tua vida. Senhor, eu ministro todas as sortes de bênçãos. Abre todas as portas em direção aos fiéis. Manifeste a tua glória, para a glória do nome de Jesus. Amém. Momento do ofertório.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. A igreja, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, todos Maranata, vem, vem Jesus, da Efrata também está aniversariando. Cadê a irmã Michele? Está ali, foi ontem seu aniversário. Parabéns, irmã Michele. Parabéns para você nessa data, que muita felicidade, muitos anos de... É crente, é crente, é crente. Amém. Irmã Michele é nova convertida, fruto do trabalho do PML. Estenda as mãos em direção para ela. Fique em pé, irmã Michele. Estenda as mãos em direção a ela e diga: nós profetizamos todas as sortes de bênção, e que o Senhor realize os desejos do seu coração. Amém. Deus abençoe a irmã Zuleide, que fez cirurgia e já está aqui, firme e forte. Deus abençoe. Irmã Solange, que está ali toda estilosa, com os óculos. Aí alguém pode olhar e dizer: rapaz, como a irmã Solange está metida. Não, irmão, é que ela fez uma cirurgia. Tem uns irmãos que só Jesus na causa, né? Aí ficou bonita, minha irmã. Glória a Deus. Continue usando seus óculos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos dos seus devidos lugares, quem levantou, precisou sair, volte rapidamente, para que possamos estudar a palavra de Deus nesses minutos preciosos que Deus nos concede esta noite. Nós estamos estudando o livro de Jó, e eu gostaria de chamar a atenção para fazer uma crítica que eu já fiz aqui e vou fazer hoje de forma mais contundente. Qual é a crítica? Muitas pessoas e muitos livros, muitos comentários, ao analisar alguns capítulos de Jó, ao meu ver, faz um comentário equivocado, dando razão a estes pseudos amigos pelas verdades com intenções acusatórias que estes amigos fazem em relação a Jó. E a gente precisa ter muito cuidado, porque para você entender as Escrituras como ela é, você tem que olhar todo o contexto dela. Porque senão, daqui a pouco você vai encontrar um versículo de uma palavra dita pelo inimigo, e pelo que ele está dizendo ser a verdade, você não, se não tiver cuidado, você daqui a pouco vai defender que o inimigo está certo ao dizer o que diz.
Você está lembrado quando aquela menina saiu atrás de Paulo, dizendo verdades? Mas o apóstolo Paulo, com o discernimento, percebeu, ali havia uma ação maligna agindo na vida daquela mulher. Então, esse capítulo de hoje, a maioria dos comentários, você vai encontrar alguém dizendo, Eliú é maravilhoso, Eliú é prudente, Eliú é sábio, Eliú. Na verdade, o que Eliú está fazendo é a mesma coisa que os outros amigos fizeram com uma linguagem diferente, mais rebuscada. E a gente precisa, por que eu estou dando essa orientação como crítica? Para dar um feedback para quem vai pesquisar alguns versículos, alguns textos. Cuidado para você não comer e beber da primeira fonte e sair ensinando coisas que não é o que o texto de forma geral está dizendo. E por isso que é bom você fazer um estudo, como nós estamos fazendo aqui, do livro como todo, no contexto como todo, para que você entenda a Bíblia de fato e não pontual. Senão você pode estudar um texto, fundamentar uma tese em cima de um texto, sem olhar o contexto, e você está fundamentando algo em cima de uma verdade, mas que ela está sendo utilizada de forma tendenciosa. Então, quando eu me deparei hoje com o capítulo 32, e todos aqui sabem que aqui começa uma nova etapa, porque esse homem estava no anonimato no texto todo. Você vai encontrar que do capítulo 1 até o capítulo 31, ninguém ouve falar em Eliú, mas ele faz parte de todo o contexto. Se você olhar o capítulo com cuidado, você vai perceber que ele estava lá. Ele fez parte de todo o contexto do que foi traçado até aqui. Só que agora, ele resolve falar. E quando ele resolve falar, ele traz, a partir do capítulo da semana que vem, verdade sobre Deus absoluta. Mas ele está trabalhando essas verdades de forma equivocada a respeito da história de Jó. Ele usa 6 capítulos, fala ininterruptamente. Você vê que Elifaz, Bildade, Zofar falava 2 capítulos, Jó falava 2, eles voltavam para a réplica, Jó se defendia de novo, e nesta argumentação foram vários capítulos. Já o Eliú não, ele fica calado durante todo o contexto, mas quando ele abre a boca, ele fala 6 capítulos sem parar. E quando ele fala os capítulos, e aí tem algumas situações sobre esse personagem, porque ele é muito pouco, tem muito pouca informação sobre ele, e Jó não se defende do que ele fala, porque ele não foca a acusação em Jó. Ele muda a estratégia. A estratégia de Bildade, de Zofar e de Elifaz era acusar Jó de que Jó cometeu algum pecado, e por causa do pecado, ele estava colhendo a teologia da retribuição. Quando Eliú abre a boca, ele não foca em Jó, ele não foca nos amigos de Jó, ele foca em trazer uma argumentação que, primeiro, nem sempre o justo sofre como se Deus estivesse lhe castigando. Deus pode estar preparando esse justo para algo maior, e isso é verdade. Só que a forma como ele utiliza
E essas informações é para quem estuda a Bíblia de forma cuidadosa, elas estão no capítulo 32. A partir do capítulo 33 é o sermão, é o conteúdo do que ele traz. Mas no capítulo 32 ele mostra alguns pontos da sua motivação para falar aquela hora, por que ele não falou antes, o que está motivando ele falar. E essas informações são trazidas para nós no capítulo 32. Eu pontuei aqui com os irmãos ao longo desse estudo que alguns desses capítulos, a maioria, e até dei essa dica para quem vai estudar a Bíblia, você procurar o versículo-chave do texto para você ter uma compreensão clara do que o autor está querendo dizer, com as palavras que é utilizada. Então, quando você chega no capítulo 32, aonde está o versículo-chave? Tem dois. Não é só um. E os dois reforçam o ponto de partida para Eliú. Qual é o ponto-chave? Versículo de número 2 e o versículo de número 3. Infelizmente hoje detectaram um problema aqui no Data Show, já na hora do culto, e não vai ser possível projetar o estudo como é feito, né? Mas o versículo diz assim: e acendeu-se a ira de Eliú. Opa! Então estamos falando de alguém que fala o que falou, ou que falou o que disse, movido por uma ira. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra quem? Contra Jó. Opa! O camarada vai usar todos 6 capítulos que a gente vai estudar de hoje até a mais 5 terças-feiras, movido por uma ira. E essa ira, ela foi focada para Jó. Apesar dele não usar o argumento atacando Jó, a ira que motivou ele falar o que falou foi para com o patriarca. E olha o que diz o restante do texto: e acendeu sua ira. De novo, contra Jó se acendeu sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que por Deus. Sabe o que Eliú está dizendo? Eu estou irado com você, Jó, porque você, ao meu ver, está se auto-justificando, quando na verdade você era para estar glorificando a Deus. Olha para o seu irmão e diga: esse tipo de discurso é quem está fora da dor. Esse tipo de discurso é para quem não está passando. Esse tipo de discurso é para quem às vezes nem sabe quanto custa. E é necessário você pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta, marcar os textos que eu estou dizendo e ir refletindo cuidadosamente o que eu estou falando. O segundo versículo-chave desse texto é o 3. Também contra seus amigos sua ira se acendeu. Ou seja, o cara em 2 versículos aparece 3 vezes a palavra ira. Eu estou irado contra você, Jó. Cale sua boca. Eu estou irado com seus argumentos. Para mim eles não valem nada. E eu estou irado com vocês 3 também. Aí olhou para os amigos e disse: eu também não quero nem ouvir vocês mais. Valente. E se você olhar, senhores obreiros, esse rapaz só ficou quieto por causa da cultura. Ele já queria falar isso aqui desde o início. Só que na cultura que ele estava envolvido, o mais jovem não podia falar antes dos mais velhos. E ele era o menino da turma. Imagina um cara desse velho. Se menino já está com essa ousadia toda, se menino já está com esses argumentos todos, imagina ele com a autoridade da experiência. Talvez a autoridade da experiência fazia ele mudar de ideia. Voltando
não fazia, porque os outros amigos eram mais velhos que ele e fez besteira igual ele, porque idade não tem nada a ver com maturidade. Tem gente que é velho na idade e menino na maturidade. Tem gente que é menino na idade e maduro na maturidade. Porque a maturidade não é quantos anos você tem, mas a capacidade de discernimento que você possui. Quanto menos discernimento, mais menino você é. Porque você fala pelo impulso, você fala assim, pela pressão. Mas quanto mais discernimento, vai te levando a fazer leituras mais profundas e você vai tendo cuidado com aquilo que você diz. Então a gente já observou que o versículo-chave que motivou Eliú foi a sua ira. Aí eu coloco como tema de hoje o veneno da ira. Então hoje nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre esse texto, nessa perspectiva. Esse veneno, eu chamo de veneno. Agora olha para mim. É um veneno que todos nós temos a possibilidade de tê-lo por perto de nós todo dia. Diferente da inveja, diferente de outros tipos de sentimento, a ira é o sentimento mais próprio do ser humano, igual com o medo. Se eu sou um ser humano normal, um ser humano pensante, eu vou ter vários momentos de ira ao longo do dia e da minha vida. Se você não tem nenhum momento de ira, você não está vivendo. É bem provável que você esteja vegetando. Porque é normal você ser provocado a ter este sentimento. Qual é a diferença? É igual medo e ansiedade. A diferença está na dose. A diferença está na primazia, a diferença está no controle. Olhe para mim, se a ira está sob controle, a ira é boa. Se a ira está sob controle, a ira não traz o mal que ela provoca. Mas se a ira foge do controle, ela contamina você. Contaminando você, suas decisões já não são mais puras. Seus argumentos já estão contaminados. E quantas pessoas que ao longo da vida está sendo dominado por este veneno chamado ira. Ele ficou tão irado com os argumentos dos amigos e com os argumentos de Jó, que quando ele abre a boca, ele revela para nós o que o veneno da ira, ele faz quando ele domina uma pessoa. E esta noite o Senhor te trouxe aqui e te colocou aí em casa para te dar o antídoto para combater esse veneno e te dar as estratégias para não deixar esse veneno te dominar. A primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é ira. Ira é um sentimento intenso de raiva. Quem aqui nunca teve raiva? Tem gente com raiva agora. Tem gente com raiva aqui agora. Se você fizer um teste aí agora, tem gente que está com raiva em alto grau. Só não morde alguém que está do lado, porque está vacinado. Meu Deus. Olha que gravidade eu acabei de dizer. Raiva. Cólera. Fúria. Indignação extrema. É isso aqui que é ira. Eu estou com raiva. É ira. Cólera, fúria, indignação. Muitas das vezes vem acompanhado de desejo de vingança. Olha para mim. Enquanto a ira está sob controle, é uma manifestação normal que todo ser humano tem. Quando a ira passa a ter desejo de vingança, o veneno já está agindo. Aí você saiu do que é normal para algo que está adoecendo você, contaminando você.
É uma das emoções humanas mais fortes, é a ira. Tem gente que com a ira, ele fica corajoso, com a ira, ele fala coisa que ele não tinha coragem de dizer, com ira, ele ataca, com ira, ele fica irreconhecível. Tem gente que irado, você pensa que ele está endemoniado. Você olha e diz, não, não é possível. Porque ele perde o controle. Ok? A ira está sempre cercada de más companhias. Ela não anda sozinha. Geralmente a primeira companhia da ira é a confusão. Geralmente uma pessoa contaminada pelo veneno da ira é uma pessoa confuseira, confusenta, barraqueira. Não sei se você identificou alguém ou se identificou. Geralmente, a companhia número 1 da ira, quando ela passa ao extremo para contaminar você, é a confusão. Observe que a ira mata. Existem pessoas, você sabe que tem uma pesquisa que diz que as maiores loucuras que o ser humano faz é nos 30 primeiros segundos de ira, de raiva. Por quê? Porque você não está pensando, você não está com as suas faculdades mentais em dias, você não está com o seu equilíbrio em ordem. Por isso que sempre aconselho, por exemplo, está com raiva, não corrija seu filho. Está com raiva, não converse com seu cônjuge. Está com raiva, não vá conversar com seu patrão. Está com raiva, não chame seu funcionário. Está com raiva, não vá resolver problema, porque o tom da voz vai ser outro, as palavras vai ser outra, e em vez de você resolver, você pode criar uma confusão e em alguns casos até matar. Vamos olhar à luz da Bíblia. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3 e o versículo de número 8. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Se você olhar, existe uma tradução que Caim irou-se contra seu irmão Abel. Ou seja, ele foi contaminado pela ira de uma tal forma que quando ele olhava para o seu irmão, ele via um inimigo. Ele via alguém a ser eliminado. Ele via alguém que lhe atrapalhava. Ele via alguém que lhe impedia. Olha para mim, quando Eliú olhava para Jó, ele dizia, você é obra de engano. Você não é esse santo todo. Você não era para estar se defendendo. Mas quando Deus olhava para Jó, dizia, homem fiel, íntegro como ninguém na terra. Cuidado para você não fazer juízo de valor de pessoas na hora da raiva, na hora da ira. Eu digo sempre, se você perguntasse para Saul, quem é Davi? Irado como ele estava, perigoso, homem de alta periculosidade. Aí você chega para Deus, quem é Davi? Homem segundo o meu coração. Diga para alguém que está perto de você, não deixe esse veneno te dominar, não deixe esse veneno te contaminar. Bota o remédio da palavra de Deus esta noite, para que você volte ao equilíbrio. Qual é as consequências do veneno da ira? Primeira consequência, no físico. O que é que a ira faz no corpo da pessoa? Altera fisiologicamente, aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos, pode provocar temores, tontura, insônia e problemas gastrointestinais. A ira também, ela pode trazer exaustão. O estado de raiva crônico leva a um cansaço físico extremo. A ira pode trazer um impacto cognitivo, pode causar lapso de memória e dificuldade de concentração. Uma pessoa muito irada, ela começa a ter lapsos na sua memória. Meu Deus, eu estou com Alzheimer. Não, você está irado 24 horas por dia. Tem gente que é tão irado que ele já anda iracundo.
Uma pessoa iracunda é uma pessoa que não sorri nunca, não brinca nunca, não desarma nunca, está sempre com a cara fechada, está sempre zangado, está sempre revoltado, porque anda irado com tudo e com todos. Tem gente que anda irado até com o que ele não sabe que existe ainda, mas ele está irado. Eu estou irado, não sei o que é, mas eu estou com ira. Ainda tem uns que dizem, eu estou com a ira santa. Cuidado, meu irmão, cuidado com essas iras santas, né? Que daqui a pouco vai ter murro santo, coice santo, né? A consequência da ira no emocional, a ira excessiva. Olhe para mim, irmão, eu não estou falando de ira normal. Ira normal é uma situação aconteceu com você, te chateou, é normal você ficar irado. É tanto que a Bíblia diz assim, ireis, ou seja, mas controla, para que você não peque. Ou seja, quando você fica irado, que você tem o controle, domínio próprio, você não comete o pecado, mas está irado. Mas quando você deixa isso crescer dentro de você, aí agora você já pensa coisas terríveis, fala coisas terríveis e age de forma terrível. Então, emocionalmente, a ira excessiva é um pecado que deturpa a capacidade de autodefesa e transforma a proteção em destruição. Dito isso, vamos para o texto em apreço. Primeiro, a primeira causa, a primeira consequência do veneno da ira é entender errado. 1, 2, 3 já. Entender errado. Olha para no mínimo 2 irmãos e diga: uma pessoa irada começa a entender as coisas erradas. E qual é o perigo de entender errado? É fazer interpretações equivocadas. Toda pessoa dominada pelo vírus da ira passa a entender as coisas errado. Pastor, e onde é que está a prova disso? Olhe para mim. Jó não está se autodefendendo. Jó está mostrando que ele é inocente. Ele não está se auto-justificando. Ele está dizendo: eu fiz uma análise e no capítulo da semana passada a minha consciência está tranquila. O que é que Eliú faz? Ele entende por causa da ira. O que Jó falou fez ele ficar irado. E ele entende: você está se auto-justificando e você não tem autoridade para isso. E o que é que ele faz? Ele traz uma interpretação equivocada. Eliú é um jovem sábio. Interessante. Você vai, quem estudou já o livro de Jó, no final Deus pega na orelha de Eliú, de Elifaz, pega na orelha de Bildade, pega na orelha de Zofar, mas não pega na orelha de Eliú. O cara era tão sábio que até para fazer as colocações ele fez de uma forma milimetricamente cuidadosa. Já viu aquela pessoa ética, educada, que ela fala, você de uma certa forma está sendo ferido, mas ela não atacou tua honra, ela não atacou você, ela não gritou com você, ela usou argumentos sutis. Essa é a palavra. Era jovem, era sábio, esperou sua vez de falar. Não é uma característica normal para jovem. Jovem é impossível, jovem quer falar logo, mas ele mostra que tinha um certo equilíbrio. Respeitou os mais velhos e na hora de falar pediu permissão. Demonstrou a tese, desmontou a tese dos outros mais velhos, respeitou a respeito do sofrimento de Jó, mas quando ele abre a boca, faz movido pela ira de uma interpretação equivocada do que ele entendeu, do que Jó disse. Jó estava dizendo da sua dor e da sua frustração a Deus, e não lhe responder, mas ele interpretou. Ele estava dizendo: Deus, por que tu não me responde? E ele estava dizendo: você não pode falar assim de Deus, você não pode se defender. Mas ele interpretou como se Jó estivesse se auto-justificando. Eu queria chamar a sua atenção para
3 textos das Escrituras de interpretação equivocada, movido pela ira. Primeiro texto, 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 2 ao 5. Davi disse: eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Hanum, os líderes amonitas disseram a ele: o Senhor pensa que em honra do seu pai e para mostrar as amizades ao Senhor, que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra. O rei recebe os mensageiros. Quando ele recebe uma interpretação equivocada, o que é que ele sente? Ira. Já que ele mandou para olhar, então agora ele age pelo impulso, baseado numa interpretação equivocada. Olha o que ele faz. Ele faz o quê? Versículo 4. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado, para você não ferir quem quer te ajudar com a ira de informações erradas que você ouve a respeito de situações. Tem gente que diante de uma informação, ele nem checa. Ele podia dizer: pera aí, essa informação aqui é perigosa, bora chamar o pessoal, bora ouvir, bora saber o que é. Não, ele já chamou e disse: traga aqui, raspa metade da barba, rasga a roupa, bota para fora com as nádegas do lado de fora. Sabe o que ele estava dizendo? Uma interpretação equivocada, baseada em uma ira, fez ele tratar mal quem só queria trazer alegria. Pega na mãozinha do teu irmãozinho com todo cuidado e diga: não fere quem só quer te ajudar. Quer ver uma outra interpretação equivocada? Baseada na ira. 1 Reis capítulo 21, versículo 20. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou meu inimigo? Quando ele viu Elias, ele ficou tão irado que tem um versículo que diz assim: você me achou perturbador de Israel. Toda pessoa movida pela ira vai entender errado, vai agir errado, vai ter interpretação errada. E olhe para mim, toda pessoa irada pode achar que amigo é inimigo e se aproximar de inimigo como se fosse amigo, e quando descobrir, é tarde demais. Pega na mãozinha do irmãozinho com temor e tremor e diga: nunca trate profeta como inimigo, ainda que o profeta tenha que te entregar mensagem que você não goste. Nunca trate um cirurgião como inimigo, ainda que ele tenha que fazer uma cirurgia em você, porque quem ama conserta, quem ama cuida, quem ama trata, quem ama confronta, quem ama não acoberta. Sabe o que Eliú estava dizendo? Já que eu estou irado contigo, eu interpreto que você é o que não é. E quantas vezes a gente faz isso na vida? Movido pela raiva, a gente começa a ter concepções equivocadas de pessoas. E quando essas pessoas têm Deus na vida, o perigo é quintuplicado. Olha Reis 18:17. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel. Olha como Acabe olhou, olha a interpretação que ele fez. O maior problema de Israel é você. Olha para o seu irmãozinho e diga: cuidado com gente que se faz de vítima. Quem era o perturbador de Israel não era Elias, era Acabe.
Quem era o pecador era Acabe, não era Elias. Mas na cabeça de Elias o problema era Acabe, porque na cabeça de gente irado e dominado pelo ódio, o problema é quem diz a verdade, o problema é quem está com Deus, o problema é quem está com a palavra, o problema é quem está com vida no altar. Toda vez que a ira dominar você, suas interpretações vão ser tudo errada. Você vai ver profeta como inimigo, você vai ver, tem gente que a ira toma conta dele de uma tal forma, que ele olha para a mãe e diz, a senhora não presta, e olha para o traficante e diz, amigo. Tem gente movido pela raiva, olha para a igreja e diz, eu não suporto isso aqui, e olha para um lugar de pecado e diz, eu amo isso aqui. Você sabe o que é que o veneno da ira faz? 1, 2, 3 já. Aliás, 1, 2, 3 já não, porque vocês não estão vendo. Meu Deus e meu Pai. Perde a paciência. Diga comigo bem forte. O veneno. O veneno. Não, irmão, tem que falar forte. Eu estou animado para pregar. Bora. O veneno. O veneno da ira. Da ira. Quando ele se instala. Quando se instala na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa. A primeira coisa. A primeira coisa. É que ele começa. É que começa. Entender tudo errado. A entender tudo errado. E a segunda coisa. A segunda coisa. É que ele perde. A paciência. A paciência. Irmão, Eliú tinha paciência para ouvir calado tudo, mas quando foi contaminado pela ira, já estava dando patada em Jó, já estava dando coice nos amigos, porque ele perdeu a paciência. O que é paciência, pastor? É uma virtude de manter a calma, tolerância, autocontrole diante de uma situação difícil. É a paciência que dá a você serenidade. Olha o que Eliú faz. Ele perde o equilíbrio. Eliú é o exemplo daquelas pessoas que têm paciência, sabe esperar, mas enquanto espera, vai deixando a ira crescer dentro dele, vai deixando a ira contaminar ela, a ponto de perder o equilíbrio e agir como tolo. Olhe para mim, não adianta ser paciente uma parte da vida, e na hora que a ira te dominar, você destruir tudo. Está na hora de manter o equilíbrio no dia mau, está na hora de manter o equilíbrio na hora que você não estiver entendendo tudo, porque se você não tiver cuidado, você espera e bota tudo a perder. Eliú esperou a vida inteira, mas na hora de falar, movido pela raiva, agora ele já estava dizendo, você, Jó, não podia estar falando o que você está falando, você está completamente equivocado. Olhe para cá, ele ouviu toda a discussão, mas deixou a ira contaminar e acabou ferindo e achando que estava ajudando. Era melhor, mais sábio, continuar calado e paciente. Olha para o teu irmãozinho e diga, na hora da zanga, cala a boca. Na hora da ira, cala a boca. Bota essa língua dentro da boca. Você pode tocar em coisa santa, você pode ofender quem é justo, mas tem gente que na hora da zanga, meu irmão. Um dia eu precisei tratar uma irmã, e ela saiu do culto me xingando de tudo quanto é não. E me xingou, e xingou minha família, e xingou, porque olhe para mim, você quer conhecer alguém? Olhe o comportamento dessa pessoa quando for contrariada. Na verdade, eu vou lhe dar uma dica. Você quer se conhecer mesmo? Olha o que passa na tua mente quando você é contrariado. Tem gente, irmão, que é calminho, Pai do Senhor, minhas irmãs. Como é que estão os irmãos? Contrariado, eu mato, eu vou degolar, eu vou arrancar, eu vou fazer picadinho. Meu Deus, meu Jesus. Sabe o que Eliú faz? Paciente a vida inteira. Mas quando a ira tomou conta dele, Jó não prestava, os amigos não prestavam. Tem gente que na hora da zanga, mulher não presta,
Marido não presta, pai não presta, pastor não presta, igreja não presta, trabalho não presta, ninguém presta. Eu vou ler um texto com vocês, para mostrar a você o perigo de perder o equilíbrio na hora da zanga e perder a paciência. Números capítulo 7, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem a ordem à rocha, e dela sairá a água. Assim vocês Não dá tempo ler que o horário já está dizendo que meu horário já está quase esgotando. Olha para mim. Está escrito na Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. Paciente. Vou tirar o microfone aqui. Paciente. Já viu aquelas pessoas pacientes? Meu, tudo bem, tudo bem. Quando foi um dia, uma pressão tão grande em cima dele, a Bíblia diz que ele ficou irado, mandou reunir o povo e disse: paz, vou mostrar a vocês agora quem é besta. Porventura pode sair água dessa rocha. E os irmãos disseram: meu Deus, como Moisés está desequilibrado. Aí ele pega a vara, chega na rocha. Pá! E Deus dizendo: o desequilíbrio está levando ele a colher o que não tem como consertar depois. Pega na mão do seu irmão e diga: o problema da hora da loucura é que você pode dizer coisas que não dá para consertar depois. Você pode fazer coisas que não dá para voltar atrás. Eu não estou falando, senhores obreiros, de um obreirozinho qualquer, não. Eu não estou falando de um obreirozinho que começou agora, não. Eu estou falando de Moisés. Mas na hora da ira, eu não quero. Irmão, eu já vi gente dizer assim: eu não vou comer essa porcaria de pão da ceia, não. Eu não preciso ir para essas igrejinhas para ficar ouvindo esses falsos profetas. Olhe para mim, irmão. Uma pessoa que não me conhece dizer o que quer é uma coisa. Uma pessoa que me conhece dizer o que quer é outra coisa. Uma pessoa que sabe quem é Deus dizer de Deus é uma coisa, do que um ímpio falar horrores de Deus. Aí depois que ele deu o show dele, que a raiva passou, aí Deus disse: Pai do Senhor, irmão Moisés, tá tudo bem, irmão? Tá bem, a água saiu aí, tá todo mundo com um bucho cheio. E eu lhe mandei você fazer o quê? O Senhor mandou eu falar, mas aí eu não aguentei porque o povo me perseguiu. Mas eu mandei você falar o quê? Não, Senhor, mas é porque eu estava nervoso. Mas você não entra mais na terra. Pega na mãozinha desse irmãozinho e diga: na hora da ira, lembre-se, você está envolvido em coisas espirituais. Ô Eliú, não fale mal de quem Deus protege. Ô Eliú, capítulo 42 está chegando. Assim diz o Senhor para você esta noite: controle sua ira, bote sua língua dentro da boca, porque Deus ainda defende os céus da face da terra. Cuidado. Bora para frente, que eu só tenho 3 minutos. 7, aliás. Pastor, quando o veneno da ira se apossa de uma pessoa, ela faz o que, pastor? Ela entende errado. Depois, ela perde a paciência. E agora? Agora ela fica desgostosa. O que é desgosto, pastor? Ausência de prazer, ausência de alegria, ausência de gosto, frequência de sentimento de profunda tristeza, mágoa, pesar e decepção. Qual é o perigo de ficar desgostoso? O perigo de perder o gosto no que é certo.
Eliú tinha gosto, tinha prazer de ouvir pessoas experientes, se colocaram no seu devido lugar, mas diante da ira, a ira incendiou sua alma, e ele agora não tinha mais prazer em ficar calado e em servir. Você já viu pessoas dizendo assim: agora que a minha mente abriu. Um dia eu discipulei um irmão, discipulei ele, aí daqui a pouco ele parou e disse: agora que eu conheci a verdade. Eu digo: sim, e o que eu te ensinei a vida inteira foi o quê? Não tem filho que olha para o pai e diz: agora que eu vou ser feliz, essa casa não me presta mais, não me serve mais. Mas não foi aqui que tu cresceu, não foi aqui que tu se alimentou, não foi aqui que tu foi amado. Eliú estava dizendo: eu fiquei calado até agora, mas agora eu não fico mais calado, agora eu vou quebrar o pau da barraca. A ira faz você cuspir no prato que você comeu, sem saber que vai ter fome depois. Olhe para o seu irmãozinho e diga: a fome não chega só uma vez, ela vem sempre. Então não cuspa no prato que você comeu. Vamos para a Bíblia. Jonas capítulo 4, versículo 1. O Senhor respondeu: Jonas, por que você está com raiva e aborrecido? Volta aí o versículo anterior. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Pergunta para mim: por que, pastor? Porque ficou irado. E por que ele ficou irado? Porque Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. Tem gente aborrecido, desgostoso, por causa da raiva. Já viu aquelas pessoas que tudo tem que ser destruição, e quando não tem uma destruição, ele fica desgostoso? Você sabia que tem gente que acorda assim, diz: rapaz, o dia hoje não está legal. O que é? Eu não briguei com ninguém hoje. Rapaz, você é doido. Eu queria brigar. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Se você começar a andar com gente desgostoso, desgostoso serás. Se você começar a andar com gente iracundo, iracundo serás. O texto está dizendo: as más companhias corrompem os bons costumes. Olhe para mim aqui, irmão. A Bíblia não manda você fazer concessão. Notai dentre vós quem é rebelde, não se misture. Notai dentre vós quem prega um outro evangelho, não dê nem a paz do Senhor. Notai dentre vós quem está desmanchando a palavra, não cumprimente. É Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte: cuidado para você não ir pelo caminho do desgostoso, porque você daqui a pouco vai ficar com raiva até do que é certo. Como é que uma pessoa fica com raiva de Deus dar perdão para uma cidade? Vamos andando. Tem mais. Olha para o seu irmão e diga: aguenta firme, que ainda tem mais. Ainda tem mais 2, 3 pílulas para combater esse veneno. 3, aguenta firme. Quando alguém é contaminado pelo veneno da ira, ele passa a ser dominado pela frustração. O que é frustração, pastor? É um sentimento de desânimo, impotência, raiva, que surge quando expectativas não são atendidas. E qual é o perigo da frustração? O perigo de querer entender tudo. Versículo de número 10 do capítulo 32. Olha o que diz o texto: portanto eu disse, escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, eu dei ouvido às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós quem convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras, para que não digais, nós achamos sabedoria, Deus o derruba, não o homem. Olhe para mim, sabe o que é que Eliú está tentando? O que os amigos dele tentou: querer entender o que não dá para entender.
Pega na mãozinha do seu irmão e diga: tem coisa que é melhor você não querer entender. Porque querendo entender o que não dá para entender, frustrado serás. Você já percebeu que tem gente que a vida dele é uma tribulação? Gente que sabe de tudo e de todos, só anda atribulado e frustrado. Aponte o dedo de profeta, como eu vou aprontar para o homem da capanga, e diga assim para ele, diga assim, ó: se você quiser saber de tudo e de todos, viverás frustrado. Vou lhe mostrar na Bíblia um homem que tentou entender tudo e quase estragou o ministério. Onde é que está, pastor? Atos 13:13. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perges, uma cidade da província da Panífia. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Diga comigo assim: como pode? Alô? Nem as mulheres estão falando hoje? Diga: como pode um homem ter a oportunidade de andar com Paulo e desistir? Como pode? Quando você vai olhar o contexto, Paulo precisou ser duro com Bar Jesus. Quem era Bar Jesus? O homem que estava atribulando Paulo para pregar para o procônsul de Roma. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou e disse: ó, filho do diabo! Quando João Marcos olhou, João Marcos disse: misericórdia, rapaz, esse homem é perigoso, eu não vou mais ficar do lado de Paulinho. E foi embora. Quem era Paulo? O maior apóstolo do cristianismo. Quem era João Marcos? Um bestalhado, que jogou a oportunidade fora, porque não entendeu um momento de ira. E tem gente jogando o futuro fora, por causa da ira, que está dominando a tal ponto, que está perdendo o equilíbrio. Quem é casado aqui? Eu fiz 27 anos de casado. Quem aqui já não teve um momento de raiva no casamento? Levanta a mão para a gente tomar uma aula contigo. Não, levanta a mão. Quem? Sofia? Meu Deus. Mas Sofia. Quem aqui que está casada há mais de 10 anos e nunca teve um momento que você diz: não tem jeito? Quem aqui? Todo mundo, porque relações humanas tem problema, mas quando você não deixa a ira te dominar, a ira passa, e depois que a ira passa, você diz: é o amor da minha vida, é a pessoa que Deus escolheu para mim, e a vida continua. Pega na mão do teu irmão, diga: cuidado com a ira de querer entender tudo. Tem coisa na natureza que você não vai entender, mas o Deus que guarda está com você. Diga comigo assim: o problema de Eliú, apesar da sabedoria, é não entender que aquela história só Deus entendia. Olha para o teu irmão e diga: tem coisa da tua história que só o autor sabe. E o autor da tua história não é você. O autor da tua história é o Deus que te conhece como ninguém. Cuidado para não desistir de coisa na hora da raiva. A raiva passa, as consequências ficam. Vamos repetir essa frase? Diga: a raiva passa, as consequências ficam. Agora vamos para a penúltima pílula, para tirar o veneno da ira. Fala demais. Eu vou dizer um negócio aqui, ó. Irado é igual bebo. Fala do que sabe, do que não sabe, e depois que a cachaça passa, a vergonha fica. Tem gente, irmão, que tranquilo é um sábio, irado é um tolo, equilibrado, mulher de Deus, irada, Jezabel misturado com Dalila, e ainda pegou
Maria Madalena antes de ser liberta. É uma mistura. Que é a irmã gêmea da mulher samaritana. É isso, varão. Toda pessoa que você vê irada vai falar mais do que deve. Só que tem um negócio, irmão, olhe para mim. Tem 3 coisas que não voltam nunca mais: uma oportunidade perdida, uma flecha atirada e uma palavra dita. Um dia uma pessoa falou horrores de um pastor. Aí depois ele se arrependeu, passou a raiva, voltou e disse: pastor, eu queria que o senhor me perdoasse. O pastor disse: está certo, eu lhe perdoo. Está vendo aquela árvore? Pega um saco de arroz, suba naquela árvore. Ele subiu com um saco de arroz, só que embaixo era cheio de areia. Agora quando você estiver lá em cima, você derrame o saco de arroz e espalhe todo no chão. Aí o cara disse: tá bom, o senhor me perdoa? Perdoa. Aí quando ele desceu, ele disse: a condição para eu te perdoar é: cata todos os grãos e bota no saco. Ele olhou e disse: já tem vários aqui que já está enterrado, porque só quando eu desci para vir falar com o senhor, já pisei aqui, já enterrou um bocado. Ele disse: perdoar eu te perdoo, mas tem gente que nunca vai acreditar mais, e você não tem como desfazer na cabeça de algumas pessoas o que você disse. Na hora que teu sangue ferver, eu antigamente, quando eu dava encontro de casais, eu dizia assim: na hora que tiver irado, enche a boca de água. Boca cheia não vai falar nada. O que tem de cônjuge aí, irmão, que não tem como viver mais, porque na hora da ira a mulher falou coisas que não tem como tirar mais. Tem gente que igual a Eliú, esperou, e quando abriu a boca, feriu Jó mais do que já estava ferido. Falar demais. Qual é o perigo? O perigo de não suportar a pressão e acumular tudo e querer falar tudo de uma vez. Tem gente que é assim, ele vai acumulando. Quando ele abre a boca é uma bomba atômica. Eu não estou entendendo. O que é? Raivas acumuladas, ódio acumulado, coisas que você nem pensa que está no coração. É na hora da zanga que você vai saber o que está no coração das pessoas, que às vezes você nunca imaginou que guardava coisas como guardou. Agora vamos para a Bíblia e a gente encerra. 2 textos, Números capítulo 12, versículo 1 ao 9. Quem fala demais se encrenca com Deus. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Moisés está pensando que homem de Deus só é ele? Nós dois também. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Miriam e Arão nunca podiam ter falado isso. Porque primeiro que eram irmãos de sangue. Segundo, os dois eram mais velhos do que Moisés. Terceiro, foi Miriam que deu a dica toda para Moisés ser salvo das águas do dilúvio. Mas agora irado, porque a intimidade de Deus com Moisés era sobremaneira superior, eles começaram a atacar Moisés. E qual foi a desculpa? O casamento com a africana, porque a mulher de Moisés morreu e ele casou com uma africana, a mulher cuxita, que na tradução aqui está dizendo mulher etíope, uma mulher da África. Agora olha o versículo 3. Moisés era um homem Pronto, humilde. olha, Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Versículo 4. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente.
pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Não, tá bom. Não, esse último aí é que é a cereja do bolo. Pode ler, minha filha. E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. O problema não é a ira do homem. O problema é quando a ira do homem leva ele a falar demais e faz Deus ficar irado com ele. E todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Miriam ficou leprosa e a sentença de Arão foi ser sepultado sem roupas sacerdotal. Para fechar, Mateus 9,17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pastor, eu não entendi o versículo. Então vai entender agora, compartilhando com o seu irmão. Diga para o seu irmão assim, ó. A ira é igual um fermento que vai inchando, até explodir e arrebentar com tudo. Olha para o teu irmão e diga, bota o remédio hoje. Volta ao equilíbrio, para não fazer a besteira de Eliú, para não julgar o que você não sabe, falar do que não sabe, interpretar o que não sabe, desprezar o que Deus te deu. E em último lugar, Eliú, movido pela ira, tem um desabafo travestido de explicação. Qual é o perigo do desabafo travestido de explicação? O perigo de viver de indiretas e autojustificação. Sabe o que Eliú diz? Agora não é eu que vou falar, agora é Deus que está falando na minha boca. Eu agora sou homem de Deus para dizer o que vou dizer. Olha para o teu irmão e diga, quando você vê muita explicação, tem alguma coisa que você não sabe, porque quem vive em paz não precisa se explicar, é Deus que explica tudo por você. E quem acredita, levanta e dá glória ao nome do Senhor. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livre.